Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento da liturgia, aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Vamos ler verso 1. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra, alimente-se na verdade, agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, em que seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará o lugar onde eles estavam e não os encontrará, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância. Vamos ao verso 37 e 19. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Vamos ao Salmo 37, verso 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. No verso 33, 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Senhor Jesus Cristo, te louvamos por essa palavra, pois ela nos revigora, pois ela nos fortalece, ela afirma a nossa fé, a nossa convicção, realinha a nossa visão contigo, pois tu és a verdade, o único caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus Cristo, apruma, Pai Santo, o nosso viver, a nossa ética, a nossa justiça, realinha o nosso ser à tua vontade, ajuda-nos a andar pelo poder do teu Espírito, andar nos teus preceitos, que o teu Espírito se alegre em habitar em nós. Que o teu Espírito use a minha vida, Senhor Jesus Cristo, neste momento, para estar pregando a tua palavra. Eu invoco a presença do teu Espírito Santo para trazer a mensagem aos da Remanescente Cristã Filadélfia e a todos que nos assistem pelas plataformas do YouTube e do Substack. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fale, ó Santo Espírito, com todos. Capacita e revigora os teus eleitos, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que buscam a tua palavra e a tua orientação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afasta, afugenta os inimigos, espíritos imundos das trevas, aqueles, Pai Santo, que intentam contra a tua palavra, que sejam afastados pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, nós glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Em certos momentos da vida, podemos ficar semelhantes, nos encontrarmos em condição semelhante a Abacuque, vendo a injustiça ascender, prevalecer, se tornar mais intensa e, de certa forma, como sempre, poder nos afetar, nos trazendo agravos nocivos, a injustiça que muitas vezes impera nesse mundo, pelos agentes das trevas que se infiltraram nas instituições, as corromperam de dentro para fora e acaba muitas vezes nos afetando.
ficamos abalados porque essa cultura da impunidade se tornou normalizada, institucionalizada. E nós, Igreja de Cristo, temos que buscar a justiça no Senhor. Temos que colocar as nossas necessidades, as nossas pautas diante do Senhor para que o Senhor venha tratar. E o Senhor trata. O salmista, no Salmo 37, ele faz esse reconhecimento. Ele traz à tona que o Senhor faz justiça. Por mais que vejamos nesse mundo corrompido em que estamos, nesse mundo jaz do maligno, estamos vendo a ascensão dos ímpios, muitas vezes a injustiça sendo implementada. Nós cremos que da justiça divina, o mal, aqueles que são agentes do mal, não escaparão. Eles serão atingidos e, como foi afirmado, eles vão desaparecer. Eles serão destruídos, eles serão aniquilados e eles terão a condenação eterna, como assim no Apocalipse João teve essa revelação. Condenação eterna para Satanás, seus anjos e os agentes do mal, aqueles que escolheram os maus caminhos. Veja que o salmista inicia o seu salmo dizendo para que nós não nos irritemos por causa dos malfeitores e nem tenhamos inveja dos que praticam a iniquidade. É muito comum, muitas vezes, na jornada da vida, em certos estágios em que estamos passando por privações, em que o nosso Deus permite que passemos por momentos de privações, muitas vezes momentos de angústia, soframos injustiça, ou até passemos em certo período algumas necessidades, olhemos para o lado e vejamos algumas pessoas que não temem a Deus, servem os deuses dessa terra e estão ali prosperando, estão expandindo seus negócios, estão crescendo, estão bem vestidos, roupas de grife, estão muitas vezes em posições elevadas, em cargos públicos dentro do Estado ou em grandes corporações, e algumas pessoas são tentadas muitas vezes a sentir inveja e às vezes até apostatam, abandonam o Deus Altíssimo e falam: eu vou saber por que aquele caminho, o caminho daquela pessoa está dando certo, qual Deus que ela está servindo, quais os caminhos, qual o método para atingir o sucesso como aquelas pessoas assim estão atingindo. Quando entramos dentro de uma livraria secular, nós encontramos lá o passo a passo, algumas receitas de bolo lá, de caminhos para o sucesso, né? E nós bem sabemos que nós que verdadeiramente conhecemos a palavra de Deus, esses livros de autoajuda e de experiências particulares, são experiências particulares. Cada um sabe muito bem com que confraria se alinhou, ou quem foi o seu orientador, ou quem foi o seu padrinho, ou quem foi o seu ajudador. Uma coisa bem certa, existem coisas ocultas que não são reveladas muitas vezes nesses livros receita de bolo, nesses livros de autoajuda. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Isaías nos ensina que a nossa ajuda vem do alto. Sem mim nada podeis fazer. Entendemos que para se conquistar, vencer na vida e conquistar a salvação eterna e possuir herança eterna, é só a palavra de Deus quem vai nos conceder e nos orientar a alcançá-la. Porque nós mesmos, em nós mesmos, não temos força e nem competência para entrarmos no reino dos céus. Nós só fazemos a opção, nós escolhemos e o poder de Deus nos aperfeiçoa. E como o poder de Deus vai nos aperfeiçoar? Enfrentando as dificuldades da vida, sofrendo rejeição. Muitas vezes temos que nos abster de certas práticas, dizer não para as inclinações da nossa natureza pecaminosa, não sentir inveja dos ímpios e avançarmos. Por que o salmista começa dessa forma? Porque ao longo dos paralelismos que ele vai traçar ao longo deste salmo, são paralelismos. Ele vai falar várias frases com as mesmas orientações, exortações, várias vezes
diversas vezes são chamados paralelismos sinônimos, orientações semelhantes. É a forma didática do salmista fazer impregnar, inserir na mente dos seus servos, adoradores de Deus, que o Senhor, a forma deles agirem, deles procederem, deles caminharem, o que eles devem rejeitar, exortações de cuidado. Está entendendo? Então, este salmo vai mostrar claramente por meio desses paralelismos, dessas orientações, e vai afirmar várias vezes que eles não vão poder prevalecer. Os ímpios não prevalecerão. Eles serão destruídos, eliminados. É efêmero, é provisório a prosperidade e a riqueza que eles alcançam na terra. O Deus deles é Mamon. Suas divindades já foram derrotadas no Egito e serão derrotadas efetivamente na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Veja, não se irrite, não tenha inveja. A palavra de Deus é bem clara em dizer que o verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo tem que produzir em nós virtudes. Ao invés de nos irritarmos, temos que buscar a brandura, a longanimidade, a perseverança. Ao invés de sentirmos inveja, temos que orar e clamar, suplicar ao Senhor para que salve essas vidas, pois estão encantadas com as obsessões, as ostentações, a luxúria, a licenciosidade e as vaidades dessa terra. Ao invés de buscar a cultura do mundo, temos que ser contra a cultura e buscar aquilo que provém do reino dos céus e a sua justiça. Veja que ele fala no verso 2, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Já utilizei aqui certa vez em uma ilustração um filme mostrando as faces da morte. Estava lá no meu período de adolescência vendo um filme das faces, os últimos momentos de vida de algumas pessoas que encontraram a morte. E numa das cenas mostra lá um criminoso entrando numa agência bancária e ele achando que teria agora naquele momento feito acertado na vida pela quantidade de dinheiro que ele poderia levar daquela agência. E ele ali entra dentro da agência bancária, somente o gerente conhecia ali o segredo do cofre, o gerente tremendo abre, com muita dificuldade ali o segredo sobre as ameaças do criminoso, ele abre a porta do cofre, e aí quando os dois entram dentro do cofre com uma porta espessa de quase 1 metro de espessura, nós vemos que o bandido dá um tiro na cabeça do gerente e entra afoito para ali se apossar com um saco para pegar o máximo de dinheiro que ele poderia pegar. Só que enquanto ele estava ali pegando dinheiro, enchendo o saco de dinheiro, a porta lentamente, a porta do cofre de aço, lentamente começa a fechar. E ele nem percebe isso. Matou o gerente, a porta começa a se fechar lentamente, a porta se fecha e trava. E aí, quando ele já está com o saco cheio de dinheiro, ele sai em direção à porta, a porta se encontra fechada. E o pior da história, um saco cheio de dinheiro e o oxigênio dentro do cofre começa a se exaurir, começa a acabar e o bandido começa ali a sofrer dentro de alguns minutos, algumas horas, com a falta de oxigênio. E aí ele pega aquela quantidade de dinheiro, olha, vê as notinhas de $100, né? Olha, mas vai começando a faltar gradativamente o oxigênio e ele vê, acho que o fim está chegando e eu não poderei gastar. Veja que a câmera dentro do cofre filmou tudo isso e nos traz uma grande ilustração, né? Pedro fala, é muito importante nessa vida nós padecermos como filho de Deus. É preferirmos sofrermos, dando bom testemunho de Cristo em nossos sofrimentos, do que padecermos como ladrão, padecermos como licenciosos, como malfeitores, como corruptos, como que praticam arbitrariedades, impiedades, crueldades. É preferível padecermos, como muitos dos nossos irmãos assim foram mortos diante de Nero, o terrível, um dos grandes anticristos da era cristã. Matou centenas de cristãos, ateou fogo em Roma, colocou a culpa sobre os cristãos.
É preferível morrermos como os cristãos que nos servem de exemplo ali dentro do Coliseu, do que padecermos como ladrão. Pedro nos ensina. Veja que o Salmo é bem enfático em dizer, e ele repete, como eu disse, existem paralelismos, sinônimos. Várias vezes ele vai repetir diversas frases, diversos versos, com o mesmo sentido de que os ímpios vão secar, eles vão murchar. Joel é bem enfático em dizer que o grande e terrível dia do Senhor breve virá. E quem poderá sobreviver diante do Senhor? Uma coisa bem certa, nós que somos cristãos sabemos que existe uma punição contra a nossa vida, mas essa punição foi aplacada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós vamos nos sobressair, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, aplacou a ira do Deus Altíssimo, e no dia da ira nós seremos ressuscitados, nós teremos os nossos corpos transformados. Mas os ímpios que não são lavados e remidos, absolvidos no sangue do Cordeiro, eles vão secar, eles vão murchar e eles vão ser condenados. E aí de nada vai valer tudo aquilo que eles tinham como ostentação. Vejam algumas orientações necessárias neste caminho, nas nossas peregrinações nesta terra, diante de tudo que estamos vendo. Instituições corrompidas, este mundo jaz do maligno, tanta maldade. Veja que é muito importante nós recebermos a iluminação da palavra de Deus neste momento. No Salmo 37, verso 3, ele nos ensina a confiar. No verso 4, ele ensina, agrada-se no Senhor. No verso 5, ele fala, entregue o seu caminho ao Senhor. No verso 7, ele fala, descanse. Ele fala também, espere no Senhor. É muito importante observarmos essas palavras, estas orientações, que são fundamentais, porque ao longo de nossas peregrinações, essa corrupção, essa injustiça que já foi institucionalizada, pode nos afetar. Quando chegamos numa fila de hospital, quando estamos sendo atendidos numa repartição pública, ou dentro de uma agência bancária, ou andando, ou num momento de lazer, este mal que dominou sobre o mundo e possui seus milhares de agentes assim espalhados, eles podem nos atingir. Então é muito importante, diante de tanta maldade que vemos ao nosso derredor, nós confiarmos no Senhor e fazer o bem. Habite na terra, alimente-se da verdade. Veja quantas orientações ele passa. Primeiramente, confiarmos no Senhor e na sua palavra. A palavra de Deus nos diz que o Espírito zela em cumprir aquilo que sai da boca de Deus. Quando Deus assim determina, tu vais ser rei. Quando Deus fala com José por meio de sonhos, quando Deus chama Abraão, este que chama é todo poderoso e ele tem poder para cumprir. Por mais que o homem muitas vezes vá pensar, estou perdido, serei consumido pelos meus problemas, meus inimigos estão prevalecendo, ali é o meu fim, caí numa armadilha, caí no engodo, caí diante daquela armadilha que estava com a maquiagem, caí em palavras que me enganaram, fui iludido. Confie no Senhor, porque Ele é fiel, Ele te chamou e Ele tem poder para interferir na história, Ele tem poder para criar conjecturas. Veja que em certo momento Moisés diz, é impossível conduzir esse povo é dura cerviz, viram os sinais sobrenaturais do Egito e mesmo assim querem praticar coisas abomináveis que já eram de sua antiga natureza lá, onde eles praticavam lá no Egito, como dizia Ezequiel, o profeta, né? Adoravam os demônios, os ídolos do Egito. O nosso Deus, em certo momento, disse para Moisés, eu faço de você um grande povo, uma grande nação. O que Deus fez e demorou séculos para construir por meio de Abraão e a sua descendência, Deus estava prometendo isso para Moisés. Eu faço de novo. Eu construo de você e da tua linhagem, Moisés. Eu tenho poder para interferir
na história. Eu sou o Senhor do tempo. Eu posso ir lá para o futuro, eu posso ir lá para o passado, eu posso alterar tudo, porque eu sou o Senhor do tempo e eu tenho todo o poder. Deus dá ordem, como no Salmo 147. Ele dá ordem aos seus anjos, seus agentes, com poderes sobrenaturais, suas criaturas angelicais. E elas vêm e atuam, elas vêm e operam, elas vêm e entram nos tribunais, elas vêm e alteram a matéria. Ele faz a roda grande passar por dentro da roda pequena. Como eu vi um milagre uma vez, uma roda de um carro, de uma van, passar por cima da cabeça de uma criança. E a criança sair brincando, e sair andando normalmente e procurar saber se a sua vovó estava bem. A roda de uma van passar em cima da cabeça de um menino de 4 anos de idade. Esse é o Deus que nós servimos. Confie na sua palavra e no seu poder. Faça o bem. Anda na minha presença e ser uma bênção, Abraão. Eu te chamo para construir um grande projeto. Eu te chamo para a salvação eterna. Eu te chamo para construir um propósito. Eu te chamo para testificar a minha palavra. Mas é muito importante você que está fazendo, cumprindo um propósito como servo da vontade de Deus, você tem que andar dentro dos preceitos de Deus, obedecer a sua palavra. Seus sentidos têm que ser influenciados pela presença do Espírito Santo. Você tem que entender que você é templo do Espírito, você é um agente do Espírito de Deus, você tem que ser testemunha de Jesus, e recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Se o mundo tem os seus agentes do mal, saiba que os agentes do mal abrem a sua mente, os seus sentidos, os seus corpos para a ação. Eles colocam os seus membros para fazer o propósito e os intentos de Satanás. Nós temos que ceder os nossos corpos e colocarmos à disposição para fazer a vontade de Deus. Pela nossa consciência e pelo nosso livre-arbítrio, escolhemos fazer o bem e engrandecer ao Senhor com os nossos corpos. Veja que ele fala: faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade. Veja a ilustração que ele usa da questão do alimento, da importância que sabemos da alimentação, pois sabemos que sem a alimentação nós vamos emagrecer, ficaremos desidratados, precisamos de proteína, precisamos de aminoácidos, cada alimento tem uma função, muitas vezes para cada parte dos nosso corpo, em especial para os nossos olhos. Ontem minha esposa fez uma salada de cenoura com beterraba e antes de dormir eu como aquela salada. Nós bem sabemos, pelo conhecimento já adquirido, a importância da vitamina A, da cenoura para os nossos olhos. Sabemos da importância da alimentação para manter os nossos corpos de pé, de água e de boa alimentação. Precisamos de um alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque nós sabemos que em certos momentos muitos cristãos pereceram, seus corpos pereceram por conta de guerras, por conta de hostilidade religiosa, indiferenças religiosas, hostilidades de religiões extremamente de alta periculosidade, e eles pereceram. Mas uma coisa bem certa, como eu vi imagens desses crentes, eles faleceram glorificando ao Senhor Jesus Cristo. E como eles puderam glorificar ao Senhor Jesus Cristo na morte? Porque ouviram a palavra de Deus, porque leram a palavra de Deus, e a verdade fortaleceu a vida deles para o testemunho, para o último testemunho de suas vidas na terra. A verdade construiu alicerces fortes, e eles não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo, nem na morte. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quanto mais nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos aproximando dos seus valores, os valores do reino. É óbvio que não podemos contrastar uma Ferrari F16, que é desta terra, que talvez seja o desejo de muitos consumidores, aqueles que são amantes do automobilismo, que amam a Ferrari, que amam a Porsche, que amam a BMW.
Nada se compara a um carro de fogo. Imagine aquela grande carruagem, um Merkabah, que veio buscar Elias e o levar arrebatado para os altos céus. Elias não passou nem pela morte. E algo interessante, né? Que ele fala aqui, que se nós nos agradarmos do Senhor, nos deleitarmos na palavra de Deus ao ponto de, na intimidade, termos o Senhor Jesus Cristo como o nosso maior tesouro, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Não confunda o nosso Deus como o gênio da lâmpada. Tem muitas pessoas que se aproximam de Deus em campanhas. A gente vê isso muito em algumas catedrais que estão aí lotadas, pois eles se aproximam das igrejas, fazem campanhas com o intuito de arrancar do Senhor como uma espécie de gênio da lâmpada. Ou às vezes pagam uma graça que é de graça. Eles pagam para receber algo muito grande. E não é bem isso que o Senhor está tratando aqui. Veja que quando nós amamos verdadeiramente ao Senhor, quando nós nos agradamos dEle, Ele se agrada de nós. E nós passamos a desejar cada vez menos a ostentação dessa terra. Automaticamente a prosperidade vem a reboque por vontade soberana e graça de Deus. Mas nós vamos percebendo que o maior desejo que nós temos verdadeiramente é da presença do Senhor Jesus Cristo, que garante a salvação eterna e as coisas concernentes ao reino eterno, a premiação eterna. Veja Apocalipse 3, do verso 7 em diante, as promessas conferidas à igreja de Filadélfia. E talvez seja esse período que nós estamos vivendo. Teremos memoriais eternos, teremos galardões e premiações que não podem, são imensuráveis, são imensamente maiores que as coisas dessa terra que perecerão com fogo e com a destruição. Ele vai fazer o desejo do nosso coração, porque o Espírito Santo sabe aquilo que verdadeiramente precisamos e aquilo que verdadeiramente engrandecerá o Senhor em nosso testemunho. Veja no verso 6. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Lembra quando Baraque, juntamente ali com a juíza Débora, venceram em Megido contra os carros de ferro de Cícera? Ela termina em seu cântico dizendo: porque todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer. Não foi nada fácil para Débora entregar a revelação e a profecia, visto que Baraque e talvez muitos homens corajosos daquela época logo pensavam: irmos para a batalha lutar com Cícera? Ele possui carros de ferro. O mais que nós temos são cabo de enxada, foice. E mesmo assim é controlado, nem todos têm. Nós não temos armas, não temos armaduras, não temos carro de ferro. Eles têm um diferencial em campo de batalha que os torna poderosíssimos, são esses carros de ferro. São seus atiradores de lança. Estaremos perdidos se assim formos. Veja que Débora aceita o desafio de entregar essa revelação para Baraque, porque ela tinha certeza, porque ela via o anjo do Senhor, ela via o grande eu sou ao lado dela, dizendo: vai, entrega essa palavra, chame a Baraque, entregue a palavra para ele e convoque os valentes. E vão avançando lá para Megido, porque eu já estou indo adiante. E o Senhor faz uma grande chuva, ou melhor dizendo, gotinhas de água, começam com gotinhas de água. E de repente o ribeiro de Quizon, que era simplesmente um riacho, se torna um verdadeiro lamaçal. E vemos que Baraque prevaleceu. Os soldados estavam com medo de lutar, mas depois viram o que o Senhor pode fazer. O inimigo invocou Baal para parar a chuva, mas não adiantou nada. Deus mandou uma forte chuva e o inimigo foi derrotado. E aquele que conduzia o inimigo saiu correndo, partiu em retirada lá o Baraque, e depois teve a sua cabeça perfurada por Jael. E nós vemos que o Senhor termina ali, Débora termina o seu cântico dizendo: porque todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer. Teve período exato, determinado, período de
porque o povo se abandonou, trocou o nosso Deus Altíssimo pelos ídolos, cultuou outros ídolos, adulterou, deu uma puladinha de cerca, e Deus permitiu que o inimigo crescesse, os oprimisse, tomasse o produto da lavoura, o produto do gado, para que eles aprendessem pela humilhação a buscar ao Senhor e estar guardados nele. Tem o tempo do inimigo oprimir, mas quando o povo se arrepende, o Senhor envia a justiça. O povo prevaleceu sobre o inimigo e eles brilharam. E isso tornou os inimigos, com medo, deixou eles em condição de medo e pavor. Como aquele povo sem arma pôde vencer os carros de ferro de Cícera? Brilharam como o sol, porque resplandeceu a justiça do Deus Altíssimo sobre a vida do seu povo. Veja que ele fala, como item 4, que nós temos que ter em nosso coração: descanse no Senhor, espere nele. Descansar, colocar sobre as mãos de Deus e controlar pelo poder do Espírito a ansiedade que muitas vezes é ao nosso coração e toma o nosso tempo, o tempo de pensar das nossas consciências. Muitas vezes ficamos apreensivos como aquela mãe preocupada com o filho que está na universidade. E tem que haver muita preocupação mesmo quando você põe sua princesinha e o seu príncipe dentro de uma universidade hoje. Corre risco dele sair dali totalmente deteriorado, né? Então as pessoas ficam apreensivas no primeiro dia de trabalho, apreensivas no primeiro dia ali em estar fazendo uma função, exercendo uma determinada função, apreensivos diante das dificuldades, das crises, das notícias. Veja que ele fala que descanse no Senhor, nossa vida está nas poderosas mãos de Deus. Olhe para a vida de Davi, ameaças de perseguição, Saul, seu sogro, ao encalço dele, mas num território tão pequeno, Saul não conseguiu colocar as mãos sobre Davi. Quando o nosso Deus quer proteger, Ele mostra que Ele pode proteger. Ele põe embaraço, Ele quebra as rodas do carro de guerra do faraó, Ele dá saraivada, Ele faz furar pneu do carro, Ele põe os seus agentes, Ele move os céus e a terra, Ele tem poder sobre a matéria, e Ele vai fazer justiça, Ele vai proteger, Ele vai guardar os seus filhos. Espere nele. É muito importante neste período em que estamos esperando algo do Senhor, nesse período em que estamos passando, neste caminho, nas peregrinações, que temos que passar por essa terra, esperar sempre no Senhor. A salvação vem dele. Muitas vezes nós acreditamos no médico, acreditamos no advogado e nós nos decepcionamos, porque eles falham, homens se corrompem, nos frustram,